E como é que vocês estão? Então, hoje nós iremos prosseguir com o nosso estudo de química inorgânica, passando lá das funções inorgânicas, o estudo do NOx, do balanceamento redox, que foi um pouco difícil, entendo. E agora nós chegamos nas reações inorgânicas. Nós vamos aprender a classificar as reações e identificar que tipo de reação inorgânica a gente tem. E se ela vai acontecer, se aquela reação vai acontecer ou não. Lembrando que já que chegamos aqui, nós precisamos ter em mente a noção do balanceamento, tá? Então vamos seguir. Aqui eu trouxe para vocês 3 imagens sobre algumas reações reações inorgânicas, né? Que já fizemos, foi até no ação 1 fizemos essas reações. Essa primeira aqui e essa aqui de cima são reações de precipitação. E essa última aqui foi uma reação de oxirredução, tá? Mais para frente eu vou falar sobre essas reações, vou falar para vocês como é que foi essa aula com os alunos aí do ação 1. Então vamos seguir para o próximo slide e já vamos aqui, passou demais, classificar as reações inorgânicas em 4 tipos. São as reações de síntese ou adição, tá? Síntese é sempre juntar, ou adição, análise ou decomposição, que são a mesma coisa. No caso da decomposição, vocês têm em mente, é algo que se separa, tá? Adição, soma. Decomposição, se separa. Deslocamento ou simples troca. E por último, dupla troca. Ou duplo deslocamento, mas é mais comum a gente falar apenas dupla troca, tá? Vamos seguir para a próxima. Então aqui eu trouxe síntese ou adição. O que será uma reação de síntese ou adição? É quando você tem 2 ou mais substâncias formando apenas uma. Então, você tem 2 ou mais reagentes formando apenas um produto. Que é o que está acontecendo aqui na primeira reação, onde você tem um óxido de cálcio e esse óxido neutro aqui, que é a água, formando uma base. Essa base solúvel, lembra que a família 1A e 2A são solúveis, mas tem alguns metais da família 2A que não são solúveis, né? E no segundo exemplo aqui nós temos 2 gases, né? Gás nitrogênio com gás hidrogênio, eles reagem, formam a amônia, que tá? Observe que a reação também está balanceada. Agora eu tenho análise ou decomposição. Agora você tem uma única substância formando 2 ou mais. E aqui eu dei exemplo para vocês da água, né? Formando gás de hidrogênio e oxigênio, reação balanceada. E o carbonato de cálcio, que é um sólido, formando o óxido de cálcio e o dióxido de carbono, ou óxido carbônico. A nomenclatura das substâncias é importante que você saiba, então aconselho a vocês que fiquem praticando isso, tentem falar alguns nomes, é óbvio. Aí você fala, você pode imaginar, você sabe, no caso eu, Gabi, porque eu sou professora, óbvio que sim, mas é óbvio também que de tanto eu repetir aquelas nomenclaturas que eu decorei. Tem nomenclaturas que eu não sei, de funções inorgânicas não, mas existem inúmeras nomenclaturas, ainda mais orgânica, que a gente tem os nomes da IUPAC, né, que vocês devem saber, MET, ET próprio, mas também tem a nomenclatura usual, e essa a gente só sabe realmente com a prática, tá? Vamos seguir então. Essa é a minha dica para que vocês repitam as nomenclaturas para que vocês consigam ir se adaptando com o tempo. Então, a gente tem análise ou decomposição, seguindo ainda, né, o segundo exemplo. Aí eu classifiquei aqui em pirólise, fotólise e eletrólise. A pirólise é uma reação de decomposição, ou seja, um reagente formando 2 ou mais a partir do calor. Então, você aquece a sua substância, o reagente, e ele se decompõe devido ao calor. A fotólise, acho que foto já te lembra alguma coisa, tem a ver com a imagem, que tem a ver com a luz. É uma reação onde o reagente, a molécula de reagente é quebrado a partir da luz. É o que acontece na água oxigenada. Se você deixar a água oxigenada exposta ao sol, ela vai se decompor em água e gás oxigênio. E por último, a eletrólise, que vocês também já viram no segundo ano, é uma reação que acontece de decomposição a partir da passagem de uma corrente elétrica, tá? Então aqui eu tenho NaCl, quando eu passo uma corrente elétrica nesse sistema, eu formo o sódio metálico e o gás cloro. Vamos seguir para o próximo então. Agora eu tenho deslocamento e simples troca para vocês. Então, o que vai acontecer no deslocamento e simples troca? Observe que eu tenho 2 reagentes e 2 produtos, tá? Só que, ó, nos 2 reagentes que a gente tem, um dos reagentes é um átomo sozinho e o outro reagente é a combinação de 2 átomos, tá? E aí eu observo deslocamento por quê? Eu tenho o zinco
que é um metal. Ele vai deslocar o hidrogênio, vai formar aqui o cloreto de zinco, tá? Ele entrou no lugar do hidrogênio. Aqui eu tenho cloro, que é um ametal, trocando de lugar com um ametal, que é o bromo. Então teria que ser cátion com cátion, ânion com ânion, tá? O ânion só desloca ânion. E essa reação ela só vai acontecer, ou seja, o cátion só vai ser capaz de deslocar um outro cátion se ele for mais reativo. O que é ser reativo? Ter maior capacidade de reagir do que o outro. A mesma coisa com o ânion. O cloro só desloca esse bromo se esse cloro for mais reativo que o bromo. Aí ele desloca o bromo, formando o NaCl. Vamos ver então o que acontece, porque nós temos uma fila de reatividade dos ametais e dos metais. Primeiro aqui para os metais. Observe que no início eu tenho metais da família 1A, aqui magnésio 2A, depois eu tenho zinco, cromo, ferro, que são os metais de transição, e esse aqui são os metais nobres, que estão no final lá dos metais de transição. À direita, que eu tenho zinco, platina. Observe que esses metais nobres são metais mais caros, tá? Por isso que eles são nobres. Eles são caros porque eles não têm capacidade de se oxidar com facilidade. A prata ela não oxida, o ouro não se oxida. Lembra que o ferro é um metal barato, porque ele enferruja muito fácil. E a produção do ferrugem quer dizer que aquele metal está oxidando, tá? Você precisa decorar essa fila de reatividade? Não, porque a questão de alguma maneira vai te indicar isso ou vai te trazer essa informação, essa imagem. E aqui eu tenho a fila de reatividade dos ametais, ó, flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo e enxofre. Aqui você observa que o cloro ele é mais reativo que o bromo. Por isso que quando eu volto para o slide anterior, o cloro é capaz de deslocar o bromo, tá? Porque o cloro aqui ele é mais reativo que o bromo. A mesma coisa acontece com o zinco e o hidrogênio. Então, o zinco está mais para a esquerda, então ele consegue deslocar o hidrogênio, conforme a gente viu no slide anterior. Então, o zinco consegue deslocar o hidrogênio, formando então o cloreto de zinco. Ok, aí eu trouxe esses exemplos para vocês. Ó. Observe que o ferro ele é capaz de deslocar o cobre. Vamos olhar na fila de reatividade. Onde está o ferro? O ferro está aqui, ó, e o cobre está aqui. Então, sim, essa reação que ocorre. Então, forma o sulfato de ferro 2 e o cobre estado sólido, reação balanceada. O cloro é capaz de deslocar o bromo? Vimos que sim, né? O cloro é mais reativo. Então, forma aqui o cloreto de sódio e o bromo gás. No último exemplo, o bromo é capaz de deslocar o cloro? Não. Se ele não consegue deslocar o cloro, então essa reação aqui ela não ocorre. Você não vai formar brometo de sódio. Aqui eu tenho uma reação de dupla troca. O que é uma reação de dupla troca? Eu ainda tenho dois reagentes, só que os dois reagentes eles têm cátion e ânion, e vai formar dois produtos, com cátion e ânion, cátion e ânion. Então o que aconteceu aqui, ó, o potássio, que era o metal, ele vai deslocar o chumbo e vai formar então o nitrato de potássio. E o iodo vai se juntar com o chumbo, formando aqui iodeto de chumbo 2, tá? Então você vai ter você tem dois reagentes com cátion e ânion e vai formar dois produtos com cátion e ânion, ambos. E aí eu vou classificar uma das reações de dupla troca que nós temos, é a reação de precipitação, que foi lá do primeiro slide da capa que eu botei para vocês. Então, o que acontece é que primeiro eu tenho que identificar se a reação dos meus dois reagentes vai formar alguma solução que vai formar um precipitado, que é insolúvel. Como é que eu vou conseguir verificar isso? Existe uma regra, tá? Primeiro eu só vou dar esse exemplo para vocês. Eu tenho aqui o iodeto de potássio, nitrato de chumbo, eu formei o nitrato de potássio e o iodeto de chumbo. E aí essa setinha para baixo indica o precipitado que eu vou dar aqui, vou escrever sempre PPT. Então vamos lá. Então qual é a regra de solubilidade? Sais formados por metais alcalinos e por sais de amônio são solúveis. Os nitratos clorados, perclorados, acetatos são solúveis. Agora, esses caras da família 7A aqui são solúveis, exceto quando eles formam sais com chumbo, mercúrio e prata. Tá? Aí esses sais vão ser insolúveis. Os sulfitos, carbonatos, cromatos, fosfatos são insolúveis. Então, se eu dou para você sulfito de cálcio, mas o cálcio, ele é o quê? Ele é um metal da família 1A, tá? Então, se eu dou para vocês um sulfito de zinco, vai ser o quê? Vai ser um sal insolúvel, tá? Exceções aqui, ó, família 1A, né? No caso, se eu tenho um sulfito
com um metal da família 1A ou um sulfito, aqui ó, formado com amônio, esses sais serão solúveis. E por último eu tenho os sulfatos. Os sulfatos, eles são solúveis, exceto quando combinados com chumbo, cálcio, estronço, mercúrio e bário. Você tem que guardar isso tudo? Não, mas é importante que você entenda o que a gente vai discutir, tá? Então, eu tinha dado para vocês, no slide anterior lá do experimento, eu falei sobre os nitratos. Onde os nitratos estão? Os nitratos estão aqui, ó, eles são solúveis, tá? Por isso que o nitrato de prata, ele era solúvel. No entanto, depois ele formava um nitrato de cobre, não é isso? O nitrato de cobre ia para a solução, formando uma solução o quê? Solúvel, ficava azul, né? E a prata ficou lá em cima do anel da argolinha de cobre, tá? Então os dois eram solúveis, respeitando essa regra. Então agora nós iremos para 3 exemplos, exercícios, para a gente poder verificar o que acontece, ó. Aqui eu tinha cloreto de bário, solúvel, era um ácido, formou um sulfato de bário. Olha a regra, sulfatos são solúveis, exceto quando reagem com esses carinhas aqui, ó. Olha o bário aqui, tá? Então, por isso que esse sal aqui, ele é insolúvel. Aqui eu tenho sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio tá correto. E aqui eu tenho fosfato de alumínio. Olha a regrinha que diz que os fosfatos, onde está essa regrinha? Ó, os fosfatos aqui, ó, são insolúveis, tá? Então, o fosfato de alumínio é o quê? Insolúvel. Aqui eu tenho nitrato de prata. Já vimos que nitratos são solúveis. E agora aqui eu tenho cloreto de prata. Os cloretos, brometos e iodetos são solúveis, exceto quando reagem aqui ó, com chumbo, mercúrio e prata. Aí eles são insolúveis. Então, formou aqui um precipitado, tá?